Aleluia! Oh, glória a Deus! Boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Seja muito bem-vindo a mais uma reunião, a terceira reunião do nosso dia, às 10 da manhã, às 16 horas virtual, e agora a nossa celebração da família Reviver, às 18 horas. Romanos capítulo 16. Eu tenho perguntado aos nossos líderes assim: nós temos feito reunião de planejamento estratégico para os próximos 10 anos. E quando a gente reúne pelo Zoom, a minha pergunta é: que igreja a gente deve ser para esse novo normal? Você já parou para pensar? Por exemplo, como deve ser a sua empresa para esse novo momento? Como é que deve ser seu casamento para esse novo momento? Sua faculdade para esse novo momento? Você tem parado para refletir sobre isso? E eu tenho perguntado aos nossos líderes, pedido um feedback: o que você acha? Que igreja a gente precisa ser para esse novo tempo? E há um texto na palavra de Deus, eu quero que você ouça, que é Romanos 16, que me impacta muito. Eu vou pedir que nos ajudem. Romanos 16 diz assim: recomendo-vos nossa irmã Febe, que serve em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de toda a necessidade, pois tem sido grande patrocinadora de muitos, inclusive do meu ministério. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, que arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Amém? Então, aqui esse texto todo de Romanos 16 até o final fala de uma igreja modelo. É uma igreja cristã no meio de um contexto totalmente ímpio, paganizado, depravado, e agora uma igreja do Cristo surge no meio de tudo isso. E aí Paulo vai falar um pouquinho de umas características, bem depressa, a respeito dessa igreja modelo. A primeira coisa, e é uma resposta de Deus para a minha vida: que igreja Macapá precisa? Ela precisa de uma igreja que acolhe. Amém? Diga: igreja que acolhe. É muito bom num tempo como esse a gente se sentir acolhido. Quando eu paro no sinal e se multiplica nos sinais, tem se multiplicado o número de pedintes na nossa cidade. Eu sempre digo assim, eu baixo o vidro e digo: Ernestino Borges 1224, pode ir lá, porque é um socorro de Deus para a sua vida. Então, uma igreja que acolhe, e acolhe com todas as necessidades. Acolhe com os problemas emocionais, acolhe com os problemas sociais, conjugais, financeiros. É uma igreja acolhedora. Amém? É uma igreja que se abre para receber. É uma igreja que está numa posição, num tempo em que as pessoas não querem, já estão sobrecarregados com seus problemas e não querem partilhar dos problemas dos outros. A segunda coisa que esse texto diz é que essa igreja é uma igreja de pessoas que são patrocinadoras. Patrocinadoras. Eu acho interessante como o mundo tem escolhido erroneamente as coisas em que patrocinar. Se você ver as pessoas que estão hoje na grande mídia e que valem milhões e que se chamam celebridades, são pessoas que não têm
que não tem um Nobel de ciência, que não tem um doutorado, que não tem estudo, que não tem a preocupação social, que não estão engajadas, são simplesmente pessoas que estão trazendo entretenimento para os outros, trazendo ilusão para os outros. E pessoas assim valem muito, valem muito. Nós estamos num país em que há lugares que professores são patrocinados com um salário de 1.000 e poucos reais. Mas no mesmo país tem gente fazendo graça, ganhando 1 milhão por mês. O que eu estou dizendo é que nós como cristãos, e Febe era uma mulher que escolhia o que patrocinar. Paulo diz, eu não estou pedindo isso sem motivos. Ela tem sido patrocinadora de muitos ministérios, inclusive do meu. Então essa é uma característica de uma igreja que aprende no que investir, que aprende a socializar, que aprende a repartir, que aprende a olhar prioridades. E eu vou trazer uma palavra aqui que é profética, e você pode anotar o dia e a hora, porque você vai ver o cumprimento. Eu tenho pregado isso com toda a minha convicção e a consciência tranquila, de que antes da volta de Jesus, nós veremos em muitos, não em todos, mas em muitos, uma prosperidade sobrenatural. Eu acho que você não gostou da boa notícia, deixa eu repetir. Deus vai trazer sobre algumas pessoas uma prosperidade fora do comum. Mas por que para alguns? Porque alguns têm um propósito. Alguns têm um propósito. E Deus não patrocina ideias, Deus patrocina propósitos. Amém? É o que Paulo está dizendo. Febe, ela é acolhida onde vai, porque ela é patrocinadora de propósitos. E o terceiro e último lugar, ele fala sobre um casal muito lindo, jovem, chamado Áquila e Priscila. Quem for ter casal aqui, já tem 2 nomes muito bons e proféticos. Áquila e Priscila, eles impedem que Paulo seja preso e morto, e oferecem-se no lugar dele, para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Uma igreja modelo é uma igreja que acolhe, é uma igreja que patrocina prioridades, que investe naquilo que é necessidade, mas também é uma igreja de sacrifício. É uma igreja onde a gente sacrifica. Eu ouvi uma frase essa semana que me impactou muito. A graça é de graça, mas viver por Jesus vai me custar tudo. As minhas vontades, os meus desejos, vai custar tudo. A direção da minha vida. Então eu vivo pela graça, mas não vivo de graça. Eu vivo pela graça do Senhor, mas isso tem um preço. Irmãos nossos estão pagando com a própria vida a proclamação do Evangelho no Irã, no Afeganistão, na Indonésia, na China. Eles vivem pela graça como nós, mas não é de graça, porque há um preço. Vida de cruz tem um preço. Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, vai ter que tomar a sua cruz. E isso é vida de sacrifício. Por isso, nessa noite eu quero desafiar você, nesse momento, a dizer: Deus, eu faço parte de uma comunidade como esta. Uma comunidade modelo e uma comunidade que se recomenda. Eu tenho ouvido muito nas caixinhas, principalmente o pastor André Valadão, as pessoas dizendo: faço parte de uma igreja que prega errado,
faço parte de uma igreja, há muita reclamação. Ao invés de recomendação, há muita reclamação da comunidade que as pessoas participam. Meu desejo é que nossa igreja seja uma igreja recomendável. Amém? Que a gente possa dizer, olha, existe um lugar e eu participo de uma comunidade, eu participo de uma parte do corpo do Cristo, que ela é, ou pelo menos ela luta e ela se esforça para ser um modelo daquilo que Deus espera. Perfeitos nunca seremos, mas nós podemos ser um modelo na nossa cidade. Uma igreja acolhedora, uma igreja patrocinadora, generosa, que socializa aquilo que é seu, uma igreja que se sacrifica e uns sacrificam pelos outros. E é dessa perspectiva que eu quero convidar você, com a ajuda dos nossos diáconos, para que nós possamos ofertar, para que nós possamos dizimar, para que nós possamos socializar. E principalmente nesse tempo, hoje pela manhã, pastor Lucas mencionou isso no nosso primeiro culto. Nós não fechamos durante 3 meses as portas por causa do decreto. Fechamos por amor, por entender que o amor excede a lei. Amém? Eu vi uma pessoa na internet e eu confesso que eu chorei. Essa pessoa disse assim: disseram pra gente, vai lá, pela fé, acredite. E nós fomos. Minha pastora abriu as portas, aglomerou pessoas, e há 1 mês atrás ela partiu. E eu fiquei muito triste, porque a fé, ela não nos imuniza, ela nos responsabiliza. A fé nos responsabiliza uns para com os outros. Então fechamos, e quando fechamos, nós sabíamos que nós estávamos pagando um preço, ou pagaríamos um preço na estrutura menor do que o nosso testemunho. Nosso testemunho na cidade vale muito mais do que aquilo que nós podemos ter de valores. E é tão desafiador esse momento que tem crescido. Nós temos uma empresa de segurança e eles disseram que tem crescido em Macapá assustadoramente assaltos, furtos, os roubos, tudo isso, invasão às casas. E essa noite passada nós tivemos um prejuízo que contamos com a graça de Deus para recuperar. Toda a fiação da nossa geradora nova do lado de fora, toda a fiação foi levada. Eles, graças a Deus, quando entraram aqui, os alarmes dispararam e em 3 minutos, a inviolável, muito eficiente, Deus abençoe, ela estava aqui de prontidão e nós não tivemos outro prejuízo. Mas o que ele pôde arrancar de fios da nossa geradora nova, de tudo que estava sendo preparado para a nova manutenção da igreja, foi levado. E pastor Lucas disse hoje de manhã uma coisa interessante: Deus nos permitiu viver aquilo que a cidade toda está vivendo, todas as dificuldades que a cidade está vivendo, e sentir na pele o que muita gente que poderia estar trabalhando está fazendo no lugar, porque sem opções, sem nenhuma saída, o desespero está batendo. Então eu convido você a dizer: Deus, eis aqui o meu coração derramado, o meu coração totalmente colocado diante do Senhor em favor da cidade. Diga para Deus: Deus, o que o Senhor tem comigo que pode ser significativo para esse tempo, que pode ser uma resposta para esse retorno, para a retomada. Nós não pensamos 2 vezes em parar de novo a construção e transformar tudo em socorro para as pessoas, em medicamentos, em socorro a pastores amigos, a igrejas amigas, em socorro a pessoas famintas. Mas agora nós precisamos
que a sua generosidade, que a sua liberalidade seja transformada em justiça. Justiça para a nossa cidade, para que nada do que a gente faça pare em nome de Jesus. E eu conto que até o dia 7, a próxima sexta-feira, Deus nos trará todas as respostas que nós precisamos. Amém? Então, os nossos diáconos, por gentileza, vão nos ajudar distribuindo os envelopes. A você que quer participar, a você, só levante a sua mão onde você estiver. Eles vão até você. Se você precisa da ajuda, eles estão aí também com a máquina para ajudar você, que já é um mantenedor do ministério há bastante tempo, já sabe como funciona, já sabe de todos os desafios que nós temos. Então você vai poder também cooperar nesse momento através da nossa conta. É esse lado aqui, ok? Está bem aqui no seu televisor. Está aqui a nossa conta, a forma que você pode cooperar, isso, ok? E também o nosso telefone, né? É o nosso Reviva Fone, que você pode ligar e dizer assim: Jéssica, eu gostaria de ajudar com mantimentos, com cesta básica. Eu gostaria de ajudar com alimento. Alguém pode pegar aqui, ou como eu posso deixar na igreja, não é? Então você pode fazer isso através do nosso telefone, Reviva Fone, e através da nossa conta Pix, que é o nosso CNPJ, ok? O nosso telefone é novo, ainda não está decorado, porque Jéssica, a nossa secretária, foi assaltada no ônibus, e o celular, não é, da comunicação também foi levado. Faz parte, não é, das dores de ver um país que empobreceu, que já tem quase 40 milhões de desempregados, que não tem hoje um auxílio à altura das suas necessidades, e um país onde 100 milhões de pessoas estão preocupadas com o que será o dia de amanhã. Então, você pode levantar a sua mão, eles vão até você, e eu gostaria que antes de você contribuir, eu gostaria de orar com você. Põe as mãos assim. As mãos assim é para abençoar, e as mãos assim é para receber. Então, eu gostaria que você recebesse nessa hora, porque Deus sabe que mesmo um coração generoso precisa ter. Pai, em o nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Tua palavra diz que é dom do Senhor trazer a riqueza sem acrescentar dores. Tua palavra diz que o Senhor abençoa os seus amados enquanto dormem. Por isso, Deus, nós temos decidido, e por isso temos confiado, de que nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, não nos faltará o que necessitamos. O Senhor proverá tudo aquilo que nós precisamos, para a glória e honra do seu maravilhoso nome. Abençoa o teu povo, o trabalho das suas mãos, o seu empreendimento, abençoa os seus investimentos, abençoa tudo que lhes pertence. Eles pertencem ao Senhor, e o que é deles pertence a ti. Abençoa por Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor enquanto os nossos diáconos ajudam você. Segundo Reis, capítulo 18, versos 1 a 8. Ney continua me ajudando. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 1 a 8. Segundo livro dos Reis. Nós estamos vivendo um tempo
extremamente inóspito, um tempo muito instável. E em tempos de instabilidade e insegurança, nós somos tentados a procrastinar. A gente é muito tentado a isso, a justificar a nossa inapetência, a justificar. A gente tem ouvido os testemunhos, por exemplo, dos alunos EAD. Meu Deus do céu, o mundo inteiro já estuda EAD, e há muito tempo. Mas a gente tem visto os memes aí da turma dormindo, de quem coloca a foto, não é, e volta a dormir. E é um tempo em que as pessoas criam justificativas, porque é um tempo difícil, um tempo economicamente difícil, é um tempo socialmente difícil, é um tempo de crise institucional, crise judiciária, crise em tudo que você imagina. E é um tempo muito propício para que as pessoas estejam justificando e dando desculpas. E essa noite eu quero falar a respeito do poder de uma decisão. Amém? O que uma decisão é capaz de fazer. O que uma decisão e o seu poder de decidir pode fazer toda a diferença e pode fazer de você uma referência no meio dessa pandemia. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 a 8. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve, por isso, ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, derrotou os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Espírito Santo, eu quero reverenciar a tua doce presença. Jesus disse que o Senhor, ó Espírito, nos ensinaria coisas que naquele momento Ele não podia ensinar, e aprofundaria em nós coisas que nós precisamos hoje. Então fala conosco, move-te nesse lugar, Espírito Santo. Eu quero declarar que sou apenas cooperador do Senhor na proclamação do Evangelho e na edificação do teu corpo, Jesus. Por isso, Espírito, eu preciso que o Senhor abra os olhos do entendimento e abra os nossos ouvidos, para que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Espírito Santo, amado Espírito Santo. Sem você nós não faremos absolutamente nada. Seja bem-vindo por Cristo Jesus. Diga amém. O pastor Tiago Brunelli diz que Deus pode te levantar até do fracasso de uma decisão errada, mas Deus não pode fazer nada com as suas desculpas.
Deus pode tirar você de um grande aperto por uma decisão equivocada, mas Deus não pode mover absolutamente nada quando você se enche de desculpas. Escute, Ezequias é um jovem de 25 anos e ele quebra um ciclo de muito tempo de desmandos, idolatria, pecado em Judá. Ele quebra um ciclo de reis que desobedeceram a Deus. Mesmo tendo todas as desculpas para fazer igual seu pai. Preste atenção. Ele vai quebrar um ciclo de malignidade, de desmandos e pecados, mesmo tendo toda a justificativa para fazer o que fazia seu pai. Quem é ele? Ele é filho de Acás. E a Bíblia diz que Acás decidiu fazer tudo. É só ler os versículos, capítulos anteriores. Seu pai reinou antes dele e decidiu fazer tudo o que era mal aos olhos de Deus. Israel, ou Judá, afundou no pecado, na necessidade, na dificuldade. Mesmo assim, Acás foi determinado em fazer tudo o que desagradava a Deus. Ora, a ciência do comportamento diz que nós somos o produto final de pelo menos 5 pessoas que nos influenciam, ok? Nós sempre somos o resultado de 5 pessoas que nos influenciam. Você consegue lembrar 5 pessoas que influenciam você? 5 pessoas que estão ao seu redor e que acabam tendo ingerência nas suas atitudes, nos seus pensamentos? Pois a Bíblia diz que Acás tinha tudo para influenciar o seu filho. Ezequias tinha a pior influência que um filho pode ter, que era uma paternidade rebelde para com Deus. Vou dar um exemplo a vocês. No primeiro livro dos Reis, 16, 25, conta a história de Onri. Onri foi um rei de Israel. E esse rei de Israel, diz a Bíblia, que ele fez tão mal, mas tão mal à nação, ele foi tão péssimo que superou na maldade todos os reis antes dele. Onri decidiu: eu vou ser mau, e eu vou bater o recorde da maldade de todos que vieram antes de mim. Só que esse Onri, quando morre, ele deixa um filho chamado Acabe. E Acabe decide ser pior que o pai. Quantos estão entendendo, digam amém. Um decide ser pior que o outro, mas a Bíblia diz que Ezequias tinha condicionamento familiar, exemplo dos reis vizinhos de Israel, seus irmãos. Ele tinha uma crise espiritual na nação inteira, mas ele decide. Diga assim, diga bem forte, ele decidiu. Amém? Sabe, se você está aqui essa noite, eu tenho convicção que muita coisa aconteceu para você não estar. Eu tenho convicção de que muita coisa veio sobre você para que você abrisse mão desse momento, mas você está aqui, e o que Deus vai fazer hoje, vai fazer porque você decidiu. Não, vou repetir, o que Deus vai fazer na sua vida é porque você decidiu. Você decidiu. E a Bíblia diz que ele decidiu fazer o que era agradável a Deus, e o poder dessa decisão tornou Ezequias uma referência. Olha o que o texto diz: não houve antes dele nenhum rei como ele, e depois dele nenhum outro. Por quê? Pelo poder
de uma decisão. Eu estou dizendo que essa noite, sua decisão pode mudar o rumo da sua história. Sua decisão pode mudar a saga da sua família. Sua decisão pode mudar os destinos. Sua decisão pode quebrar os condicionamentos. Essa noite, você tem o poder de decidir em nome de Jesus. Amém? O que ele decidiu? Primeiro, decidiu eleger referências melhores do que as suas influências. Preste atenção. Quem era o pai? Quem era o pai de Ezequias? O pai de Ezequias era Acaz, um dos piores reis de Israel. Mas olha o que diz o versículo 3. Decidiu agradar a Deus e fazer conforme fizera Davi. Davi, seu pai. Davi, seu pai. Espera aí, pastor, a Bíblia não está contradizendo? Não. O que Ezequias está fazendo é que ele está reposicionando. Amém? Estão todos ouvindo aí atrás? Glória a Deus. Amém. Ele está reposicionando suas referências. Quem era a referência dele? A referência dele era Acaz, uma péssima influência. Mas ele decide, diga, ele decide. O que ele decide? Eu vou fazer o que o meu pai Davi fez. Eu vou me reposicionar. Eu vou olhar para trás e ver na história quem mudou a história da nação. E ele decide fazer não aquilo que o seu pai sanguíneo, Acaz, queria, mas ele decidiu fazer o que Davi, o pai espiritual de Israel, fez. Estão entendendo? Digam amém. Ao invés de repetir a desculpa de Onri e Acabe, ele elege novas referências para a sua vida. Isso quer dizer, pastor, é que a nossa decisão essa noite de caminhar com gente que pode produzir ou pode influenciar muito melhor a nossa vida, pode mudar a nossa próxima década. De andar com companhias que me edifiquem, de andar com pessoas que caminhem com Deus. Sabe o que eu fico triste? É que a gente quer ir para o céu caminhando com gente que odeia o céu. A gente quer vida eterna caminhando com gente que odeia a vida eterna. A gente quer ir para a eternidade com Deus e namora gente que nega Deus. Ei, decida essa noite. Deus te trouxe aqui e o Espírito te trouxe aqui. Ele te levou a decidir por essa noite. E essa noite Ele está dizendo: decida, reposicione os seus referenciais. Ah, pastor, meu pai bebe, minha mãe é perdida, a minha irmã é drogada, o meu... Ei, pare de desculpas. Que o espírito de Ezequias esteja em você. Eu vou escolher a melhor referência possível. Eu vou escolher alguém que possa me trazer valores, princípios. Eu quero gente assim para me influenciar. Eu não quero ser como o Cazuza. Eu ouvi Ariano Suassuna, um dos mais admiráveis escritores e um dos maiores influências da cultura. Ariano Suassuna, numa aula show para os magistrados de São Paulo, ele disse assim: eu discordo disso, vocês podem cantar, concordar, mas eu não canto isso. Os meus heróis não morreram todos de overdose.
Há 15 dias atrás eu perdi o meu maior herói nessa terra, meu pai. E o meu pai morreu orando para Deus durante 50 anos. Meus heróis não morreram de droga, não. Eu não vou escolher pessoas que me induzam a fazer o que é mal diante de Deus. Depende de mim, das minhas escolhas. Faça a sua decisão hoje. Deus, eu quero te servir. Então eu reposiciono as minhas referências. Não vou andar, viver e admirar Acais. Eu vou querer ser como Davi. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Segundo lugar, ele decidiu eleger o padrão de Deus, padrão FIFA. O melhor padrão para governar. Diz a Bíblia, ele decidiu governar fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Acais, o seu pai, dizia: meu reino, minhas regras. Mas sabe qual era a oração de Ezequias? Teu é o reino, as regras são tuas. Não, você não está entendendo. A gente decide viver para Deus num padrão medíocre e nivela a nossa vida por baixo. Nivela a nossa vida por baixo. A Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nenhum de nós vai ver Deus. Pode chorar, espernear, pode fazer mimimi, pode fazer o que fizer. Ninguém entre nós, a começar em mim, vai ver a eternidade sem santificação. Amém? Glória a Deus. Nenhum de nós. Ah, pastor, pega leve. Poxa, eu. Não, você, eu, nenhum de nós verá o Senhor sem caminhar no padrão. No padrão. Jesus disse assim: há dois caminhos, duas portas. Está falando da nossa conduta. Uma é larga, e nessa aí, meu irmão, tem aglomeração, baile funk, tem tudo. Você olha aí, as festas clandestinas estão lá, nessa porta fantástica, que você entra de braços abertos, que você entra fazendo pirueta. Mas ele disse: mas existe um padrão, e o padrão do caminho que Deus deseja para nós, é este o padrão, este é o tamanho do caminho. Posso ouvir um amém? Este é o caminho, essa é a porta, e ele diz: é estreita. E não é só estreita, sabe, um caminho estreito com espinho, que você vai para cá, e você vai com muita prudência. Pois a Bíblia diz que este homem, chamado Ezequias, decidiu governar por um padrão de Deus. Amém? Ele decidiu fazer o que era agradável a Deus, até na sua forma de governar. Eu quero dizer uma coisa aqui com todas as letras: se o Brasil decidir governar pelo padrão de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou repetir: feliz, bem-sucedida é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel decidia servir a Deus, prosperava. Israel decidia distanciar-se de Deus, afundava. Mas nessa noite você tem o poder de decidir. E você pode dizer: Deus, eu quero eleger o melhor padrão, o que é reto aos teus olhos. Eu quero me conduzir pelo teu padrão.
Sabe, nós estamos vivendo uma crise de customização da fé. Você pega essa palavra que você recebe e você aplica do jeito que você quer. Você pega esta palavra e vive do jeito que você quer. Você customiza para você. Eu não gosto disso aqui. Isso aqui é legal. Esse negócio aqui é pesado. Pula. Nós estamos vivendo uma crise de customização da fé. Deus tem um padrão e eu quero o que Ele tem. Eu quero a pérola de grande valor que a Bíblia fala. Mas eu não quero abrir mão do meu jeito de viver, do meu jeito de vestir, de falar, de andar, de me relacionar. Por isso o pastor Anderson Silva, que é discipulador no Brasil e muito respeitado por cuidar de homens, ele diz que graça que salva e não transforma não é a graça de Jesus. Não é a graça de Jesus. Decida essa noite: eu quero governar a minha vida pelo padrão de Deus. Amém? Eu quero dirigir a minha vida pelo padrão dele. Eu quero. Vale a pena. É meio careta, é meio retrógrado. Você já viu que a grande frase da igreja hoje, principalmente entre os jovens, é nada a ver, pastor. Ô pastor, irmãozinho, está ficando muito aí. Pastor, nada a ver. Nada a ver, pastor. Ô irmão, você está... Gente, eu vejo na internet a caixa de perguntas dos pastores. Os pastores estão descabelando, estão ficando carecas de responder. Eu só ouço dizendo assim: gente, você não é crente não. Gente, você não é crente não. Gente, que Bíblia que você está lendo? Gente, que igreja que você está indo? Perguntas de crente tipo: posso dormir com o namorado? Pergunta de crente: posso fazer gato na minha casa para pagar menos luz? E os pastores dizem assim: gente, que Bíblia que vocês estão lendo? Que Bíblia vocês estão lendo? Que igreja que vocês... Que alimento vocês estão comendo? Mas você pode, apesar de tudo ao redor, você pode decidir: quero viver o padrão de Deus. Amém? Terceiro e último lugar, ele decidiu pela coerência entre fé e atitude. Olha o versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou. Amém? Não é fantástico? No Senhor Deus de Israel ele confiou. Que legal. Mas só isso? Não. Olha o 4. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo o bosque da feitiçaria, fez em pedaços a serpente de metal. A serpente, ela era adorada. Que serpente é essa? Gente, nós estamos falando da serpente lá no Êxodo. E eles estão adorando a serpente aqui no livro de Reis. Você imagina há quanto tempo esse povo está cultivando a idolatria? E Ezequias decide o quê? Eu vou ser coerente. A minha fé tem que ser coerente com as minhas atitudes. E ele vai e derruba tudo que era idolatria. Ele joga tudo embaixo e diz: ou eu confio em Deus ou não confio. Amém? Ou é ou não é, meu irmão? Ou eu confio ou não. Não é possível confiar em Deus e em ídolos. Não é possível conviver palavra e crendice. Pastor, peraí, põe essa vassoura aqui atrás da porta. Pastor, não passo embaixo de escada. Eu confio em Deus, mas um gato preto cruzou meu caminho. Não tem como viver com Deus e crendice. Não tem como você viver palavra e crendice, oração e horóscopo. Deus abençoe o meu dia. Mas deixa eu ver aqui, vista azul hoje.
Aí você diz assim, opa, vou vestir um azul porque por via das dúvidas. Olha só o versículo 6 diz: desde que Ezequias se apegou ao Senhor, não se apartou depois, nunca mais nele. Quem confia em Deus, confia sempre. Amém? Eu encontro muita gente que diz assim, o senhor é pastor? Eu sou. Eu já fui, eu já confiei, eu já acreditei. Ei, quem confia em Deus, confia sempre. Amém? Quem confia em Deus, confia sempre. E aí eu concluo. O que ele decidiu por uma relação de intimidade e não uma relação institucional com Deus. Escute, todo rei tinha uma relação, por mais que os reis, pastor Omedo, não temessem a Deus, mas havia uma relação institucional. Eu sou o rei e ele é o Deus de Israel. Então, pelo menos duas coisas eles faziam. Eles buscavam a Deus para saber se iam para a guerra e quando eram ameaçados pelos inimigos. Pelo menos nessas duas. Eles levantavam o altar para saber se iam à guerra e levantavam o altar para ameaçados. Mas aí Ezequias decide. Ele decide, eu não quero uma relação com Deus institucional. Eu quero ser íntimo de Deus. Não, você não ouviu. Eu quero intimidade com Deus. Irmãos, leiam Reis, leiam Crônicas. Isso é raro. Você vê reis se relacionando com Deus da perspectiva da institucionalidade. Aqui é uma nação teocrática, então Deus nos ajude a ir para a guerra, nos ajude a vencer. Era isso. Mas a Bíblia diz que ele decidiu andar com Deus. Sabe o que é isso? E a Bíblia diz assim, versículo 7: e o Senhor ia com ele para onde ele saía. Não, gente, vocês não estão entendendo, não. Deus ia com ele para onde ele ia. Quantos gostariam disso? Você pode glorificar ao Senhor? Você pode dar glória a Deus, dizer assim, eu quero isso para mim. Os reis só queriam Deus para ir à guerra. Mas Ezequias, a exemplo do seu referencial Davi, ele queria o quê? Ele queria Deus com ele todo o tempo. Ele ia jogar golfe, Deus ia com ele. Ele ia no supermercado, Deus ia com ele. Ele ia no cinema, Deus ia com ele. Os outros reis diziam Deus só na guerra. Mas esse homem diz, eu quero o Senhor todo momento da minha vida. Eu quero estar contigo onde eu for, vá comigo, entre comigo. Eu quero dizer a você, Deus não quer se relacionar com você da perspectiva da religião, da caixinha de incêndio que a gente só bate e só chama a Deus quando o circo está pegando fogo. Deus quer se relacionar com você da perspectiva da amizade, da intimidade e de caminhar junto. Não importa se você é rei ou é plebeu, é isso que Deus deseja, que você caminhe com Ele. Deus deseja relacionar-se com você. E eu sempre digo isso, que informação é para todos, segredos é para poucos e mistério é para os íntimos. Amém? Olha, informação é para todos, segredos a gente não escolhe alguns. E os mistérios da sua vida? Às vezes só o marido, só a esposa, às vezes uma pessoa. E é isso que Deus quer. Ele quer ser seu amigo íntimo. Intimidade com você. Ele quer ir com você a todos os lugares. Ele quer andar com você em todos os lugares.
Uma vez eu estava orando e assim, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, lá de Curitiba, é um grande mestre na palavra. Ele diz uma coisa que eu fico a pensar. Ele diz assim, que nós menosprezamos um grande amigo que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. Ele diz que nós nos relacionamos com o Espírito Santo como o step na nossa vida. Já viu? Teu carro tem step, sim ou não? Mas você para olhar o step? Não. O step você só olha quando não tem mais nada o que fazer com os outros. E às vezes nós nos relacionamos com Deus, sabe, com o seu Espírito Santo, dessa perspectiva de é só um step. E um dia eu estava orando e eu disse, Deus, o que o Senhor pretendeu quando enviou o seu Espírito? Porque quando o Senhor criou tudo, para redimir tudo que se perdeu, o Senhor enviou Jesus. Depois Jesus foi e o Senhor enviou o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, escute uma coisa, abriu um parênteses aqui, Jesus diz assim, eu preciso ir embora, gente, eu preciso ir. Ah, não, fica, Jesus, não vai, não suba não. Ele diz, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E aí Jesus diz assim, Bruno, há coisas que eu preciso comunicar a vocês, mas não hoje, através dele, da profundidade dele. Eu quero aprofundar em vocês coisas que só ele vai poder fazer. Só ele. E aí eu disse assim, qual é a função do Espírito Santo, Deus? E o Senhor me respondeu, filho, o Pai fez tudo para você. Amém? Ei, praia, montanhas, ares, o oxigênio, tudo que há de maravilhoso, de bonito, gostoso, o açaí com camarão, sabe, o cupuaçu, sabe, o sorvete de morango, a tortilha, essas coisas, todas o Pai fez para mim, para você, amém? Todas as boas coisas, o Pai fez para nós. E aí o Senhor disse, Jesus fez tudo por nós. O Pai fez tudo para nós. Toma, é de vocês. Pode desfrutar. Jesus vem e faz tudo por nós, porque nos reposiciona, nos coloca de volta no caminho, nos reconcilia com o Pai. E o Espírito Santo, e o Senhor falou, o Espírito Santo quer fazer tudo com você. O Pai fez tudo para você, o Filho tudo por você, e o Espírito quer fazer tudo com você. Não, você não está entendendo. Ele quer fazer tudo juntinho com você. Ele quer participar de tudo, tudo, tudo. E nós abrimos mão disso, gente, para viver uma vida muitas vezes de solidão, dizendo, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. E Ele está dizendo, ué, fala comigo, joga a bola comigo, vê um filme lá comigo, passeia comigo. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Nós te bendizemos, nós te adoramos por tua palavra. Se nessa noite há pessoas que precisam tomar uma decisão, se há pessoas que estão procrastinando, justificando, dando desculpas, a alma está implodindo,
Eles precisam decidir, mas não conseguem. Eu oro para que essa noite Tu os fortaleça na direção de uma decisão por Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, se a Tua igreja precisa decidir por um padrão de santidade, de conduta, de vida, nos ajude em nome de Jesus. Tua igreja precisa decidir por uma relação de intimidade, ao invés de institucionalidade. Eu não quero me relacionar contigo, reviver e Deus, eu quero Kelso e o Espírito Santo e o meu amigo, o meu companheiro. É isso que eu desejo, Pai. Eu não quero que Tu sejas, Senhor, só uma caixa de incêndio escrita: quebre quando pegar fogo. Eu quero desfrutar de todos os anos da minha vida, tudo, todos os meus dias, Pai, eu quero andar contigo. Eu quero sentar e ainda que pareça loucura, eu quero falar contigo, ainda que pareça que eu estou falando sozinho, mas eu quero me relacionar contigo. Eu não quero viver uma relação de religião, de compra, de barganha, de meritocracia. Eu quero a Tua amizade, porque eu sei que caminhando contigo, eu vou parecendo mais a cada dia o que Tu queres. Eu vou parecer a